Olá, sejam muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Como é que vocês estão? Me contem aí. Vamos chegando. Tô aqui meia fanha, tá, gente? Ignorem a minha voz, mas é que eu não estava muito bem esse final de semana, mas enfim, né? Estamos aqui nos recuperando. E aí, hoje, claro, é dia da nossa Aroma Live, né? Eu amo fazer as lives de segunda-feira, então vamos fazer Aroma Live, né? Vamos falar sobre óleos essenciais, vamos falar sobre ingestão dos óleos. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito boa tarde. Vamos chegando. Já encaminhe essa live para alguém, né? Que se interesse mais pelo assunto, que queira saber mais sobre a ingestão de óleos essenciais, que goste de óleos essenciais, enfim, né, quem usa, quem trabalha, quem pretende usar, já encaminha essa live, né, já curta bastante essa live para, né, que o Instagram entenda que esse é um conteúdo relevante, né, e que mais e mais pessoas precisam dessa orientação, tá bom? Eu achei que eu até fosse atrasar um pouquinho aqui, mas não, porque acabou caindo a energia aqui e aí fiquei sem internet. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema, gente, que é um tema, assim, muito discutido. Estão todos me ouvindo? Som, tudo legal por aí? Tudo legal o vídeo? Então tá bom. É um tema muito discutido, né? Um tema que chega até a ser polêmico mesmo, quando a gente fala de ingestão dos óleos essenciais, né? Mas, na verdade, a gente precisa trazer esse tema, né? A gente precisa educar o público, a gente precisa trazer essa questão, né? De uma forma segura e desmistificar mesmo aí os riscos, os mitos, né? Enfim, tudo que gera muita polêmica, muita informação, né? E aí, minha gente, hoje em especial, né, o que desperta muitas dúvidas e muitas curiosidades nas pessoas sobre a ingestão dos óleos essenciais é o quê? O excesso de informação, né? Tá? Segurança, conhecimento verdadeiro, né? Para que as pessoas possam, principalmente quem trabalha, né, com aromaterapia, com óleos essenciais, para que possam de fato, né, trabalhar de uma forma ética, que é muito importante, né? Então, para quem não sabe, eu sou aromaterapeuta clínica integrativa, então eu já trabalho há bastante tempo nesse ramo como aromaterapeuta, né? Enfim, já fiz várias formações, vários cursos de aromaterapia, investi bastante aí nessa profissão, né? Que eu amo de paixão. E, de fato, é muito bom a gente entender que a aromaterapia, ela pode ser um tratamento único, sim, né, muitas das vezes, mas ela entra como um tratamento, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, como um tratamento clínico integrativo mesmo, né, para um apoio maior, né, como uma prática integrativa e complementar como ela é, tá? Então, eu gosto sempre de reforçar isso aqui para vocês, tá? E por isso que eu gosto e procuro tanto trabalhar com a segurança dos óleos, né? Mas vamos lá. O que significa, na verdade, a ingestão dos óleos essenciais? Então, gente, a ingestão por óleos essenciais é quando a gente faz o uso interno de um óleo essencial, né? De um óleo essencial como esse aqui. Então, existem várias maneiras, várias formas, né, de se usar a ingestão dos óleos essenciais. E assim, de cara, não tem como negar, minha gente, que a ingestão de óleos essenciais é a via mais sensível, é a prática mais delicada, é a via que possui mais riscos, tá? Independente de qualquer coisa, tá? É a via que precisa de maior atenção, de maior cuidado,
porque de fato a gente está lidando ali com várias outras questões, né? Então, por exemplo, o uso interno. O que seria uma ingestão de óleos essenciais? Quando de fato, né, a gente ingere de forma completa o óleo essencial. Então, por exemplo, um uso sublingual não é ingestão de óleos essenciais, né? Um uso de gotinhas ali na água, né, que você toma todos os dias, não é ingestão de óleos essenciais. E por que que não é? Porque quando a gente escolhe pingar várias gotinhas de óleo essencial em um copo com água, em uma garrafa, a ingestão ela não se dá por completo, né, ali. Então não é de fato uma ingestão, né? Por quê? Porque o óleo essencial ele não dilui em água. Então eu não sei se você já reparou, mas quando a gente pega um óleo essencial e pinga ali várias gotinhas dentro de um copo com água, a gente pode mexer muito bem, a gente pode esperar ele descansar ali, deixar o tempo passar, ele não dilui. Talvez possa dar ali uma leve aparência que ele se dispersa, né, ali na água, mas ele não dilui. Eu não sei se você já reparou, mas ele fica, né, umas gotículas assim separadas, né? E com o tempo, o que acontece? Essas gotículas, elas vão se atraindo e elas colam na borda do copo. Ela não dilui na água. Por quê? Porque o óleo essencial não é uma substância hidrossolúvel, né? Ele é uma substância lipossolúvel, ou seja, ele não tem essa capacidade para fazer uma diluição em água. Então já começa por aí. Por esse motivo, né? Não é uma ingestão, tecnicamente falando, né? Então, sim, a prática de ingestão existe, né? A prática de ingestão traz resultados, sim, ela é indicada, sim, existem profissionais que trabalham com a ingestão dos óleos essenciais, sim. Mas existe todo um critério, existe todo um requisito, existe todo um contexto, toda uma avaliação rigorosíssima para que se possa ser feita a ingestão dos óleos essenciais, para que se possa ser indicada a ingestão de óleos essenciais. Então, sempre que você for, né, escolher a ingestão de óleos essenciais, ou você for ingerir ou indicar, que a propósito, gente, eu não trabalho com ingestão de óleos essenciais, pelo menos até esse momento, não trabalho com ingestão de óleos essenciais, não indico, né, a ingestão de óleos essenciais e também não encorajo, porque como eu falei aqui para vocês, é uma prática muito delicada, muito sensível, a gente precisa saber de várias coisas, de várias nuances, que inclusive eu ensino tudo lá no meu curso, né, através do método Caminho dos Aromas. Lá você tem todas as informações para fazer a sua escolha, se você vai ingerir, se você vai indicar e etc, tá? A questão aqui não é essa. Mas, voltando aqui a falar, né, o que acontece? Para que possa ser feito uma ingestão e ser indicada, para que possa ser pensado nessa possibilidade, que inclusive deve ser a última, muitas das vezes, em muitos casos, a gente precisa entender quem vai fazer essa ingestão de óleos essenciais, né? Quem vai receber essa ingestão de óleos essenciais, como será feita essa ingestão de óleos essenciais, por que que ela está sendo feita, né? Essa ingestão de óleos essenciais. Qual vai ser o tratamento, qual vai ser o período de uso, será algo pontual, né? Quais são os óleos essenciais que serão usados? Quais são as formas de uso dentro dessa ingestão? Então, assim, a gente precisa pensar, né, numa série de coisas para realmente fechar, né, ali um tratamento de ingestão dos óleos essenciais, tá, gente? Não muitas das vezes da forma que a gente está vendo hoje. Então, as pessoas consumem, né, de forma deliberada o tempo inteiro, né, os óleos essenciais como ingestão. E existem, assim, muitos aspectos para que possam ser considerados, tá?
Como, por exemplo, a alta concentração dos óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, apesar de serem substâncias naturais, eles são altamente concentrados, são altamente potentes. Em alguns, especialmente, né, óleos essenciais mais fortes, eles são dermocáusticos, eles são, muitas das vezes, me fugiu a palavra aqui, mas é algo parecido com dermocáustico mesmo. Então, os óleos, eles possuem uma concentração muito grande. Então, uma gotinha de óleo essencial é muita coisa, gente. É muita, muita, muita coisa. Só para você ter uma noção, uma gota de óleo essencial, a gente costuma falar que equivale a 25 xícaras de chá de uma planta específica. Então, você imagina, né? Uma gota de óleo essencial de camomila, e aí você pensa que você tá precisando enfim, se livrar de um problema no estômago específico. Vamos dar outro exemplo aqui, não vou nem falar da camomila, vamos falar do gengibre, né? Do óleo essencial de gengibre, que é sim, né, um óleo essencial para questões gástricas, tem propriedades e benefícios nesse sentido, sim, é um ótimo óleo essencial. Mas vamos imaginar que você use ele ali para uma questão gástrica específica, né, que a gente sabe que tem essa propriedade. E aí vamos imaginar que você use uma gotinha todos os dias ali pingando na água, todos os dias por tempo indeterminado. Seria mais ou menos, de forma bem simplista, tá, gente? De forma bem básica falando, que você estaria tomando 25 xícaras de chá do óleo do chá, né, de gengibre por dia. Imagine, por dia, isso se você usasse uma gotinha por dia. E aí a gente sabe que existe pessoas e pessoas, e que muitas pessoas também usam muitas e muitas gotas, né, em um copo com água, em uma garrafa e etc. Então aqui eu só quero mostrar para vocês que o óleo essencial é altamente concentrado e que uma gotinha é muita coisa, muita coisa. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Neuza, Beatriz, Kênia, eu tô concentrada aqui no conteúdo e não tô prestando atenção em vocês. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui a concentração imensa de um óleo essencial, tá? Sem contar que, como eu falei, não é a melhor maneira, né, de ser feita essa ingestão de óleos essenciais, né? Primeiro, a gente precisa avaliar 1001 fatores, né? E depois entender se nós estamos fazendo a diluição, né, a ingestão da maneira correta, que não é o caso, né, de pingar ali uma gotinha, 2, 3, quantas for, num copo com água e ingerir. Porque, de fato, ele não vai diluir e ele nem vai chegar a ser uma ingestão, como eu falei pra vocês, porque ele não dilui, então ele vai sair grudando na sua mucosa da boca, na sua mucosa da garganta, enfim, até ele chegar no objetivo dele, ele nem vai chegar, né? Então, a depender desse óleo essencial, o que pode causar? Pode irritar a sua mucosa da boca, pode irritar a sua mucosa da garganta, pode irritar, né, trazer outras reações à sua mucosa, né, digestiva, ainda mais a depender do tipo de óleo essencial. Por quê? Porque ele não diluiu na água, então ele vai sair colando ali, grudando na sua mucosa, que já é uma mucosa muito fina, que já é uma mucosa muito delicada e altamente, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Vascularizada? Não sei se seria a palavra. Por quê? Porque o óleo essencial, quando cai, né, nessa mucosa, ele é sugado rapidamente. É por isso que muitas das vezes a gente usa, né, medicação debaixo da língua, né, tem alguns tipos de medicações aí, como por exemplo para hipertensão e tudo mais, né, que a gente usa debaixo da língua porque ela tem um efeito muito rápido, imediato. E muitas das vezes também que é indicado o uso sublingual, né? Porque aqui debaixo da língua a gente tem vasos capilares, né?
Então, na verdade, seria um uso tópico, o uso sublingual, não uma ingestão de óleos essenciais, né? E muito potente, por sinal, tá? Muito potente. E muitas das vezes, sim, vai ser super indicado e com ótimos resultados. Porque quando a gente pinga uma gotinha debaixo da língua, né? A gente tem uma absorção muito rápida, a gente tem um resultado muito rápido, mas também a gente tem uma intensidade muito maior. E aí, embora, né, seja possível, a gente precisa também cuidar com o óleo essencial usado, a gente precisa usar com a concentração, a gente precisa cuidar com algumas coisas para que esse poder não seja, de repente, tenha outro efeito que a gente não deseja. Até porque a nossa mucosa é realmente muito sensível. Então, o uso sublingual, por exemplo, também não é uma ingestão de óleos essenciais. É um uso tópico, porque ele é aplicado debaixo da língua, ali na nossa mucosa, né? Ali existe, como é que eu falei aqui? Eu esqueci agora. Me fugiu a palavra, gente. Alguém me lembra a palavra? Gente, me fugiu completamente. Enfim, é um uso tópico, tá? É um uso tópico. E aí, não vai ser uma ingestão de fato, né? Ele vai ser absorvido ali por questões vias capilares, etc. Então, não é uma ingestão de óleos essenciais, tá? Por esse motivo. E também, né, a diluição do óleo essencial ali na água também não será uma ingestão por esse motivo também, tá, gente? E aí existem outras maneiras de se fazer a ingestão de óleos essenciais, como eu falei para vocês, vai ter toda uma avaliação, vai ter todo um contexto. Vamos partir do princípio, né, que você fez toda uma avaliação, né, de rotina, de contexto, de histórico de saúde, principalmente de histórico de saúde para pessoas que têm ali problemas de questões hepáticas e etc. Você já fez tudo que, enfim, você resolveu que não, eu vou fazer a ingestão do óleo essencial. Então, você vai ter ali o uso correto, né? Que seria ali através de cápsulas super específicas. Não é qualquer cápsula, gente. Não é qualquer cápsula comprada em qualquer lugar. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer óleo essencial. Não é nada disso, tá? Tem toda uma questão lá que você precisa entender, tá? E aí, a gente sabe também que essas cápsulas devem ter o objetivo ali, né, para que elas possam ter o seu efeito desejado, não é verdade? E aí, a gente sabe também que tem outra forma, né, de ingerir os óleos essenciais, que é através da culinária, tá, gente? Mas não como questão como uso terapêutico, tá? Na culinária, ele entra apenas como aromatizantes, né, flavorizantes. Então, ele vai trazer aroma a um alimento, ele vai trazer sabor a um alimento, ele não vai ali estar naquele contexto como um uso terapêutico, tá? Então, a gente tem, inclusive, a liberação da Anvisa, né, como flavorizantes, aromatizador, né, para alimentos, para bebidas e etc., mas não como uso terapêutico, né? E aí também a gente não classifica uma ingestão, vamos dizer assim, né? Sim, a gente está ingerindo, né? Por menor que seja aquela concentração do óleo essencial, mas não entra, né, nesse contexto por conta disso, porque é uma quantidade mínima, não é para uso terapêutico. Terapêutico é realmente para trazer um sabor, para trazer um aroma, né? E aí muitas das pessoas falam assim, mas quando eu pingo óleo essencial na água, eu estou aromatizando a minha água. Sim, pode ser, mas você não também elimina os riscos, né? Então, existem
nuances, né, que a gente precisa considerar, tá? Porque não é assim tão simples, não é bem assim, eu tô saborizando a minha água. Ok, mas se o óleo essencial não dilui em água, né? Embora ele tenha esse contexto, ele não faz a diluição, né? Não faz a diluição, né? E aí a gente entra nesse contexto, tá bom? A gente pode, inclusive, usar o óleo essencial como aromatizante, flavorizante, como eu falei, tem liberação para isso, mas não como uso terapêutico. Então, de repente, eu fazer uma indicação para uma pessoa, né, que tá com uma queixa específica, né, e eu falar para ela diluir tantas gotinhas na receita do bolo ou no suco, alguma coisa, não faz o menor sentido, porque ele não entra nesse contexto como terapêutico, tá, gente? E além do mais, tem essa questão aí, né, do óleo essencial não diluir em água e tudo mais, tá, gente? E aí, eu gosto muito, inclusive, de trazer essas informações para você aqui, baseado nas literaturas, né? E o Robert de Serran é um dos que eu sigo aí, né? Que eu tento trazer para vocês todas essas informações de uma forma mais segura, tá, gente? De uma forma mais segura. E aí, quando que talvez seria possível fazer uma ingestão de óleos essenciais? Quando que talvez seria possível indicar uma ingestão de óleos essenciais? Aqui, gente, não dá para trazer todo o conteúdo, né, que seria, assim, de fato, para que vocês entendessem realmente como funciona a ingestão, como tem que ser, como deve ser, né, como indicar, quem pode fazer, quem não pode, porque realmente a gente está aqui numa live, não tem como a gente trazer todo esse conteúdo tão complexo, né, aqui para vocês, né? Não faz o menor sentido e eu também não consigo trazer isso para vocês, né? Mas a gente consegue trazer aí parágrafos, vamos dizer assim, para que vocês possam entender que a ingestão não deve ser banalizada, tá? Que a ingestão não deve ser encarada como o uso de um chá, por exemplo, né? Até mesmo o chá, a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado, né? Quem trabalha aí com fitoterapia, né, com plantas medicinais especificamente, sabe que tem plantas, né? Enfim, os óleos essenciais vêm das plantas, né? Existem plantas com contraindicações, existem plantas que não podem ser ingeridas por determinados tipos de pessoas em tais situações, né? Existem plantas que a gente não pode consumir o chá em tais circunstâncias ou nem pode consumir o chá. Então, existe toda uma questão, né, para que de fato a gente possa fazer esse consumo. E aí, voltando a falar aqui, né, quando que seria possível uma indicação de uma ingestão de óleos essenciais? Quando que seria possível ser feita uma ingestão de óleos essenciais? Quando for algo assim, realmente muito sistêmico, sabe? Algo sistêmico mesmo. E eu falo assim pra vocês, como um todo mesmo, né? Falando do nosso corpo por inteiro, tá? Então, a gente precisa pensar em algo muito pontual, em algo muito esporádico. Não é ali, vou colocar os óleos essenciais na minha rotina, como prevenção, como isso, como aquilo, e todos os dias eu vou tomar tantas gotinhas de óleo essencial. Não, para sempre, ou por tempo indeterminado, ou por... Não é assim, gente, não é assim, tá? Não é assim, deve ser algo muito pontual, muito esporádico, com muita intenção, com muita cautela, e deve ser algo sistêmico. Existem coisas, por exemplo, que não faz nem sentido, né, a gente indicar ou fazer a ingestão dos óleos essenciais.
Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu sempre gosto de falar sobre ansiedade, porque, modéstia à parte, por aqui entendemos sobre ansiedade. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que a pessoa esteja sofrendo de ansiedade e ela precise fazer um tratamento, ela precise se cuidar ali, enfim, ela esteja usando a aromaterapia como ferramenta para tal. Muito bem, excelente. Resultados super positivos, maravilhosos. Só que não faz, por exemplo, sentido eu indicar para essa pessoa que ela tome tantas gotinhas de óleos essenciais na água, no suco, no café, no chá, todos os dias para se livrar da ansiedade. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Primeiro, que partindo do princípio que não estamos falando de uma crise de ansiedade, nós estamos falando de um tratamento. Então, quando a gente fala de ansiedade, nós falamos de questões emocionais, de questões mentais, de questões psicológicas. Qual seria a melhor via, né, a melhor forma de usar um óleo essencial para ansiedade? Por via inalatória. Seria a forma mais rápida, mais eficaz e mais segura. Por via inalatória. Agora, seria possível depois de várias coisas avaliadas, entendam, gente, seria possível depois de toda uma avaliação, depois de todo um cuidado, depois de todo um contexto, seria possível eu usar um óleo essencial específico, que possa ser usado, que seja indicado para mim, que não tenha contraindicações, enfim, tudo isso que eu já falei para vocês. Poderia pingar uma gotinha debaixo da língua, por exemplo, de um óleo essencial de lavanda, quando uma pessoa tivesse uma crise de ansiedade, ali, de forma imediata, onde você precisa fazer alguma coisa? Seria possível. Seria possível. Por quê? É um óleo mais seguro. E lembra que a gente falou, né, que aqui nessa região a gente possui vasos capilares. Acho que é essa palavra, minha gente. Vasos capilares que vão absorver esse óleo essencial rapidamente, vão ter um efeito muito rápido, muito imediato, quase que imediato. Aí sim, poderia fazer sentido. Mas também não seria uma ingestão de óleos essenciais, né? Às vezes a gente gosta de chamar de ingestão, mas também não seria ingestão de óleos essenciais, seria uso tópico, como eu falei para vocês. Então existe todo, né, um contexto, toda uma questão aí que a gente deve avaliar, né? Deve avaliar. Enfim, muitas pessoas indicam, também tomam, né, para desparasitação, além de questões sistêmicas, várias coisas, várias indicações, tem várias coisas, né, que a gente que são indicadas o uso da ingestão, e muitas delas são realmente assim, mas existe todo um contexto, gente, por trás. Não é assim, estou com parasitas, não consigo dormir, estou com ansiedade, então é parasitas, enfim, é parasitas, vou usar, porque é de fato uma questão que vai precisar de uma demanda muito maior, né? E aí você vai usar um monte de óleos essenciais, muitas gotas de óleos essenciais para poder lidar com isso, e aí pode ser muito perigoso, porque a gente precisa avaliar uma série de questões. Uma série de questões por trás de tudo isso, sabe? Não é assim, não é simplista, tá? Inclusive, como eu falei, a saúde do fígado, a saúde dos rins, tudo isso é preciso ser avaliado, tá?
Porque, de novo, o óleo essencial é uma substância altamente concentrada, né? E aí, principalmente o uso interno exige realmente esses cuidados, tá? Como eu falei para vocês, aliás, de alguns supostos riscos e contraindicações, né? Seja bem-vinda, Jusimã, seja bem-vinda. Ah, colega aqui, seja muito bem-vinda, Edjane. Estou aqui, boa tarde. Não tava vendo o seu arroba, por isso eu vi sua fotinha aqui, mas não tava vendo, agora deu certo. E aí, como eu falei pra vocês, a ingestão ela existe, a ingestão ela é indicada, ela é praticada sim, mas possui riscos, tá, gente? Possui muitas questões a serem avaliadas. E aí, quando a gente não faz, né, um uso adequado, quando a gente não faz uma indicação adequada, podem haver prejuízos bem importantes, gente, bem importantes. E assim, é mais comum do que vocês possam imaginar. Eu já tive, inclusive, interagente em consultório mesmo, que chegou pra mim e falou assim, ó, eu tô tomando esse mix de óleos essenciais, tô passando mal. Eu tomei e fui parar no hospital. Eu tomei e tá me fazendo mal. E a pessoa não consegue associar ao uso dos óleos essenciais. Entende? Então pode acontecer sim. Então, por exemplo, uma indicação, de repente você tem uma indicação para usar os óleos essenciais para refluxo, né? E aí você quer cuidar com os óleos essenciais, e aí é indicado, você, enfim, faz o uso por conta própria para poder lidar ali com refluxo gástrico, alguma coisa do tipo. Se a gente não souber usar, a gente pode deixar essa lesão muito maior, né? Ainda mais se a gente faz, de novo, pelo uso indevido, pelo uso prolongado. Tem também as questões das interações medicamentosas. Então, assim, a gente tem também no uso tópico, tá? Mas são bem menores, bem menos, bem mais difícil de acontecer do que no uso interno, tá? O uso interno é, assim, muito fácil de você ter uma interação medicamentosa. Então, por exemplo, se você ingere ou se você indica um óleo essencial sem avaliar medicamentos que possam ter interação medicamentosa com o óleo essencial, com essa ingestão, é um risco. E a gente sabe que tem, né? Então, ansiolíticos, os próprios ansiolíticos, né, que a gente toma muitas vezes para ansiedade, depressão, pode interagir com a ingestão dos óleos essenciais, com o óleo essencial ingerido, né? Anticoagulantes, antidepressivo, como eu falei. Então, a gente precisa entender. E como eu falei para vocês, não dá para trazer tudo aqui. Eu queria muito poder trazer tudo aqui para vocês, para explicar qual óleo essencial vai interagir com tal antidepressivo, com tal ansiolítico, com tal anticoagulante, né? Quantas gotas você vai usar, como você vai fazer, quem vai poder fazer ingestão, quem não vai, quem vai indicar, quem não vai, porque seria tudo mais fácil, né? Mas não dá para trazer como, né? Aqui estamos em uma live, o Instagram não permite esse conteúdo extenso, né? É um curso, né? É uma formação de fato, não é, né? E aí a gente tem também, né, a prática clínica, relatados inclusive em literaturas, né? Como eu falei para vocês do Tisserand, né? Enfim, em manuais de segurança, né? E aí, principalmente quando a gente fala de gestantes, lactantes, crianças pequenas, pessoas com doenças hepáticas, renais ou neurológicas,
Paciente de exceção não faz ingestão de óleos essenciais, minha gente. Não faz. Pessoas com histórico de risco, pessoas de públicos especiais, não faz ingestão de óleos essenciais. Né? Existe toda uma farmacodinâmica, uma farmacocinética, né? Quando a gente ingere os óleos essenciais, porque o nosso corpo, ele não diferencia se é medicamento ou se é óleo essencial. Para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não diferencia. Na hora de transformar, na hora de... Ele não diferencia. Aliás, o que me fez fazer essa live hoje. Ontem eu estava assistindo Fantástico, minha gente, Fantástico. A gente sabe que está ocorrendo aí a questão, né, da adulteração de bebidas alcoólicas e tudo mais, né? E aí teve uma parte que foi falada que quando a pessoa ingere, né, ali a bebida alcoólica, o que mais prejudica não é a questão lá, se eu não me engano, que é do metanol, né? Acho que é isso, que a pessoa ingere ali em si. É o que acontece com ele depois que ele faz todo ali o processo de primeira passagem, né? Que o fígado transforma aquela molécula. O que ele vira depois. O problema que estava falando na reportagem é exatamente esse. O que ele vira depois que está prejudicando as pessoas. E na ingestão dos óleos essenciais acontece algo muito parecido. É o que eu falei para vocês. O nosso corpo, ele não... Para ele, óleo essencial, remédio, medicação não faz diferença. É a mesma coisa. Ele vai trabalhar do mesmo jeito. E aí o que acontece? Quando a gente ingere óleo essencial, vamos supor aqui, alguém que tá querendo emagrecer, né? E aí a gente sabe que tem o limoneno, né? Que tem o limão siciliano, queima de gordura e etc. E aí a gente vai lá e ingere o óleo essencial de limão siciliano, né? Que é, inclusive, muito indicado para isso. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela ingere da forma errada, quando ela usa a forma de uso errada, né? O que acontece? Esse limoneno lá, ele vai transformar. Ele não vai mais ser limoneno. Ele vira outra coisa. Entendeu? E aí as pessoas não sabem disso. Aí fica ingerindo óleo essencial, limoneno para emagrecer. Mas quando ele passa lá no processo digestivo, né, em uso indevido, em um uso sem estratégia, sem objetivo, ele transforma. Ele não é mais o limoneno que vai emagrecer, ele é outra coisa. Entende? E aí a pessoa vai cansar de tomar óleo essencial e não vai emagrecer. Porque ele transforma. Ele transforma. Seja muito bem-vinda, Marcela, Cida, Sônia, Maria, muito boa tarde a todas. Então, assim, você pode usar o óleo essencial de limão siciliano para emagrecer? Pode. O limoneno, ele tem essa capacidade de dispersão de gordura, sim, mas de outra forma. No uso tópico, bem aplicado. Ou então, por exemplo, até vou falar aqui de uma forma bem simplista, tá, gente? Tá, vamos imaginar que você escolheu a ingestão dos óleos essenciais, escolheu o óleo essencial de limão siciliano para emagrecer e tarará e tarará. Ok. Só que antes disso, você vai considerar uma série de coisas, uma série de questões, uma série de requisitos, uma série... Você precisa se encaixar em todas elas. É um checklist imenso, minha gente. Falando aqui de forma bem básica, simples para vocês. É um checklist imenso para você chegar nesse ponto. Tá?
É um checklist enorme. Então, assim, ele transforma. E aí, quando eu tava vendo essa reportagem ontem da adulteração, né, da bebida alcoólica, eu lembrei disso. Eu falei, eu vou fazer a live amanhã sobre ingestão de óleos essenciais. E é isso que acontece. Ele transforma. E aí a pessoa tá bebendo óleo essencial de limão siciliano para emagrecer, bebendo em água todo dia. Não emagrece e ainda tá usando do jeito errado. Porque tá pingando ali na água, tá gastando óleo essencial à toa. Ou seja, quanto mais gotinhas ela usa, mais ela vai ter que comprar óleo essencial, né? E aí ela tá usando do jeito errado, ela não vai emagrecer, ela não vai chegar no objetivo dela, ela vai se frustrar, vai desistir de comprar os óleos, vai desistir da aromaterapia, vai desistir até dela mesma, de repente. Talvez ela esteja ou precise de um processo terapêutico para emagrecer, né? Então, assim, gente, é muito sério. Eu não vou usar a palavra sério, mas eu vou usar a palavra... Eu nem sei qual palavra usar, gente. Mas é dessa forma. A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. A ingestão, ela existe sim, mas não é da forma que a gente tá vendo por aí. Eu acho até que já melhorou bastante, tá? De um tempo pra cá, de um ano pra cá, eu acho que as pessoas deram uma... Opa! Deixa eu parar um pouco aqui, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Eu acho que as pessoas deram uma acalmada, até. E isso é muito bom. Mas não é dessa forma, tá? Não é dessa forma. A ingestão, ela existe de outra forma, tá? De outra forma. Tem um erro aí, tem um bug aí nesse meio, tá? E aí, e as alternativas seguras, né? Vocês sabem, eu sou, assim, defensora da inalação e do uso tópico. Por quê? Porque eu sou contra a ingestão? Não sou contra a ingestão dos óleos essenciais. Eu sou contra a má ingestão dos óleos essenciais. Sim, até o momento eu não trabalho com ingestão, eu não indico a ingestão, mas eu estudo a ingestão dos óleos essenciais. Como eu falo para vocês, como eu falei, lá no meu curso tem todas as informações necessárias para quem deseja indicar ou fazer ingestão de óleos essenciais. A escolha é sua. Tá? A escolha é sua. E aí eu sou altamente defensora da inalação e do uso tópico porque é muito seguro, costuma ser muito seguro, né? E na maioria das vezes, você não precisa fazer ingestão de óleos essenciais, você não precisa indicar. O uso tópico e a inalação vão, assim, cobrir 98% de tudo que você precisa. Não precisa fazer ingestão de óleos essenciais. Ainda mais se você está começando a trabalhar com ingestão, você não precisa. Não precisa correr risco, não precisa, tá? Não precisa, tá, gente? Então, de novo aqui, vou ressaltar. A ingestão existe, a prática funciona quando ela é feita da maneira correta e quando ela precisa ser feita, tá? Enfim, depois que a gente já avaliou vários critérios, vários cuidados, requisitos, todo o contexto, enfim. Existe uma série de coisas que não dá para trazer tudo aqui para vocês, para que a ingestão de óleos essenciais ela possa vir a acontecer, tá bom? E a diluição de óleo em água não é opção. Não é uma ingestão, tá? Tá bom, minha gente? Gente, 45 minutos de live. 45 minutos de live. Muita coisa, né, para ser falada aqui. Muita coisa. A ingestão de óleos essenciais, minha gente, é um tema sério, tá? Sério. Deve ser tratado com muita responsabilidade. E a gente que trabalha aqui na internet,
a gente precisa trazer essa segurança, tá? Seja como aromaterapeuta, seja o que for, a gente precisa trazer essa segurança, né? Ainda mais aqui na internet, tudo que a gente faz de uma maneira ou outra, a gente está influenciando as pessoas. Então, assim, é muito sério, tá? É muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Ninguém? Ninguém quer perguntar nada? Então é isso, minha gente. Tá? Seriedade, responsabilidade, uso com consciência, uso com segurança. Tá bom? Tá bom? Seguinte, para quem quiser aprender mais sobre óleos essenciais, né, como usar com segurança, do jeito certo, fazer uma ingestão segura, indicar uma ingestão de forma segura, eu tenho lá o método Caminho dos Aromas, né, só você acessar o link na bio e fazer a sua matrícula, tá bom? Lá tem todo o contexto, tem todas as informações que você precisa para fazer a sua escolha correta. Tá bom? Como eu falei, eu não indico, eu não faço até o momento, porque também nunca precisei, porque, enfim. Mas eu estudo, né? Estudo todos os dias para trazer a informação para que você possa escolher o que fazer, tá bom, minha gente? Seguinte, ó, vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Faz aí um print, e aí você tira o print, me marca lá no Instagram, aqui no Instagram, no Story, que eu vou enviar o resumo da live pra você. Olha só que legal, tá? Faz o print, e aí todas essas informações aqui, eu vou fazer um resumão pra você. Olha só, gente, olha isso, vou fazer um resumão pra você, e aí vou mandar pra você, tá bom? Vamos lá, fazer o print. Fez? Então, me posta lá, me marca, e aí quem me remarcar lá, me postar, eu vou enviar o resumo da live sobre ingestão de óleos essenciais pra você, tá bom? Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que tenha clareado aí um pouco pra vocês. E que vocês pensem bastante, avaliem a situação e vejam sempre se realmente precisa, tá? Se realmente precisa fazer ingestão, precisa indicar ingestão, porque realmente ela deve ser a última das últimas possibilidades, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima segunda, um grande beijo, tchau, tchau!